O presidente Michel Temer enviou ao Congresso Nacional, nesta última quinta-feira, um projeto de lei que visa facilitar o financiamento ao agronegócio, aumentar as fontes que vão entregar esse financiamento para o setor. Para que esse projeto seja aprovado, ele ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. É mais um gesto de afago de Temer em relação ao setor do agronegócio, principalmente a sua bancada, que é extremamente forte. Temer tenta recuperar um pouco do apoio perdido nas últimas semanas. Esse projeto que o presidente Temer envia ao Congresso, ele trata de uma facilitação em relação aos recursos que podem ser usados para financiamento, como, por exemplo, o CRA e recursos estrangeiros. É o que nós vamos mostrar agora. Nós trazemos aqui uma espécie de resumo dessa regulamentação. Ela traz o quê? Regulamentação de emissão de títulos de agronegócio. Um deles é o Certificado dos Recebíveis do Agro, o CRA, em moeda estrangeira e também com cláusula de correção cambial. A ideia é gerar segurança jurídica para que investidores ou fundos estrangeiros financiem a agricultura e tirem com isso o peso da maior parte do financiamento vir de bancos públicos aqui no Brasil. Então, se vier a passar essa situação, ele traz novos recursos para a agricultura nacional, novos recursos financeiros passam a fazer parte, compor a cesta de recursos que estarão disponíveis via financiamento. O projeto, no entanto, não garante a segurança jurídica que o setor reivindicava. O principal ponto de reivindicação, que trata da isenção do imposto de renda sobre a variação do rendimento que houver no período do investimento, isso não foi contemplado no texto. Por aqui falamos de soja, dos estoques globais da oleaginosa. Os estoques chegaram, ou devem chegar ao final dessa temporada 16-17, estoques de passagem, ao seu maior volume historicamente. Isso acontece por conta dos recordes de produção que ocorreram durante a temporada nos principais países produtores. E apesar de ter tido um aumento no consumo, na necessidade de importação desses mesmos países, ainda assim os estoques se elevaram. E com os Estados Unidos tendo registrado e garantido a maior safra da sua história e o Brasil também, esses números ficaram extremamente elevados. Vamos aos dados então, trazendo aqui informações a respeito da soja pelo mundo. Aqui a temporada 15-16 na cor verde, uma produção de 312.810.000 toneladas. Na cor vermelha, você tem o desempenho da temporada 2016-2017. Em fevereiro, ela foi estimada em 336.620.000 toneladas. Em março, 340.790.000 toneladas. Abril, 345.970.000 toneladas. E agora em maio, 348.040.000 toneladas. Aqui entre o que aconteceu em fevereiro e maio, dá para perceber o quanto que a finalização da colheita na América do Sul, ela implicou numa ampliação muito forte em relação à produção mundial de soja. Ela amplia em 4 meses a expectativa em 12 milhões de toneladas. Agora na cor azul você vê que recua um pouco essa produção para 344.680.000 toneladas. Mas o foco não é tanto esse primeiro levantamento para a temporada 17-18, e sim como que ficam os estoques de passagem da 2016-2017. Esses estoques são realmente bem elevados. Eles passam da marca de 90 milhões de toneladas. 90 milhões de toneladas em estoque, por exemplo, é um pouco menos do que o Brasil produzia há algumas temporadas. O Brasil produzia aí na casa de 95 milhões de toneladas. Os estoques do final dessa safra 16-17, se o Departamento de Agricultura norte-americano estiver correto, deve ficar acima de 90 milhões. Vejam os dados agora, mostrando também o mesmo cenário. Temporada 15-16 encerrou com 76.590.000 toneladas de soja estocadas, está na cor verde. Na cor vermelha, você observa como que evoluiu os dados para os estoques de soja no mundo. Observe que os estoques subiram menos do que a expectativa de produção. Mesmo assim, é uma grande alta, fica aí em quase 10 milhões de toneladas entre fevereiro e maio para a temporada 16-17, estou falando das colunas em cor vermelha. Em fevereiro, eram 80 milhões
380 mil toneladas. Março, 82 milhões 820 mil. Em abril, sobe para 87 milhões 410 mil toneladas. Maio, 90 milhões 140 mil toneladas de soja estocadas no mundo para a passagem da safra 16-17. A 17-18 tem uma leve redução, mas é apenas o primeiro levantamento, 88 milhões 810 mil toneladas, também um grande estoque de soja. E o mundo deve negociar na temporada 17-18 quase 150 milhões de toneladas de soja através de operações de exportação. Os 4 maiores países exportadores da soja no mundo, eles representam a maior parte desta negociação toda. Mais de 90% de toda a soja que vai ser comprada no mundo vem destes 4 maiores, que são Estados Unidos, Brasil, Argentina e Paraguai. O Brasil é o mais importante deles, passou a ser hoje em dia o maior exportador do grão no mundo. Vamos acompanhar na tela agora qual é a projeção do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para o volume de embarques de soja destes países na temporada 17-18. Os Estados Unidos sozinhos devem exportar 58 milhões 510 mil toneladas do grão. O Brasil aparece em primeiro lugar com 63 milhões e meio de toneladas, de acordo com o órgão norte-americano. A Argentina, que é um grande produtor de soja do mundo, não participa muito com as exportações do grão, mas sim com os derivados da soja, como óleo e farelo. Em relação à soja em grãos, ela deve embarcar 9 milhões de toneladas. Já o Paraguai, 5 milhões e meio. Todos estes 4 países somam juntos uma exportação de 136 milhões 510 mil toneladas do grão, mais de 90% de tudo que deve ser negociado no mundo na temporada 17-18, que está estimado em 149 milhões 560 mil toneladas. Bom, e o mercado nesta sexta-feira vai se comportando de uma maneira, os investidores, de maneira extremamente defensiva. Se hoje, por exemplo, nós temos o petróleo hoje reagindo, operando em alta, que poderia dar suporte a negócios, vem dando para o milho, por conta do etanol. Para a soja não chega a dar muito suporte, soja vai perdendo, vem registrando quedas desde a abertura dos negócios de hoje. Isso acontece, essa falta de agressividade, esse movimento defensivo, por conta de um feriado prolongado nos Estados Unidos. Final de semana prolongado, causado pelo feriado de segunda-feira, sempre anualmente, nas últimas segundas-feiras do mês de maio, acontece uma data especial para os norte-americanos, o Memorial Day. E com isso, feriado, e temos posições em queda inclusive expressiva, que nós tínhamos registrado hoje mais cedo. Nesse momento, a queda segue bastante forte, você pode perceber que as posições estão na casa de 9,30, posição de julho vem com 9 dólares 34 centos mais 50 por bushel, queda de 0,53%. Agosto, 9 dólares 36 centos o bushel, queda de 0,5%. Setembro recua 0,5% também, 9 dólares 34 centos. Novembro, 9 dólares 34 centos mais 75 bushel, queda de 0,47%. Temos as negociações mais baixas neste momento desta sexta-feira para a soja na Bolsa de Chicago. Aqui no Brasil, o dólar comercial operava em baixa na manhã desta sexta-feira. Ontem fechava na casa dos R$ 3,28 e há pouco vinha nos R$ 3,25. Vamos acompanhar como estão os negócios deste momento, então, para o dólar comercial. Ele segue nesta cotação R$ 3,25 mais 6, com queda agora de 0,85%. E a gente fala agora sobre a safra de milho do Brasil, temporada 16-17, e como que cada região produtora do país deve participar dessa temporada. A safrinha está nos campos, começa a ser colhida em alguns estados produtores e deve ser uma safra muito volumosa, a maior da história do país. Já o milho de verão teve a safra concluída, também foi bastante positivo. Vamos rever os números então de acordo com a Conab, Companhia de Abastecimento do país, para ver quais são as expectativas dessa temporada. Em relação ao milho de primeira safra, a totalidade deve chegar a 30 milhões 150 mil toneladas. É uma safra sim expressiva, mas lembrando que o milho de segunda safra é o que tem o maior volume na participação total da produção de milho do Brasil. A região norte do país
participa com 900 mil toneladas nessa temporada. Nordeste vem em segundo lugar com 4.220.000. Região Sudeste, 8.160.000 toneladas. A região sul do país contempla os estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. É a maior região produtora de milho do Brasil no verão, milho de primeira safra. Isso porque o estado não cultiva o cereal na safrinha por conta do clima, que não é propício, muito frio para a segunda safra do milho. Com isso, eles totalizaram 13.980.000 toneladas do grão no milho de verão. A região centro-oeste do país aparece com uma participação baixa no milho de primeira safra. Isso porque ela se dedica para a segunda safra. Na primeira safra, maior produção é voltada para a soja, por isso o Centro-Oeste participa com apenas 2.800.000 toneladas. Produção total, portanto, para mais de 30 milhões de toneladas nessa atual temporada. A gente segue vendo os números para o milho no Brasil. Vamos agora aos destaques da segunda safra. Essa sim que tem o nome de safrinha. Hoje em dia não é tão safrinha, é safrona do Brasil. Vamos acompanhar na tela agora qual é a participação de cada uma das regiões. Região Norte, 1.550.000 toneladas do grão. Nordeste participa com 2.280.000. Sudeste, 3.830.000. A região Sul, com 13.220.000 toneladas. Região centro-oeste do país, aí sim ela se destaca com 42.780.000 e o total totalizando 62.680.000 toneladas. A região sul do Brasil, você vê ali que tem uma produção forte, mas é apenas no estado do Paraná. Rio Grande do Sul e Santa Catarina, como eu dizia há pouco, não cultivam o milho na segunda safra, portanto o volume ali da região sul corresponde ao estado paranaense na majoritariedade. Portanto, região centro-oeste do país participando de forma grandiosa nessa produção de milho do Brasil, que cresce a cada safra e nessa temporada é recorde. Vamos saber agora com a Nadiara da Somar Meteorologia como que o clima fica para as áreas de milho safrinha do Brasil. Olá, Nadiara, boa tarde. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Nesta semana, a chuva voltou a ganhar bastante intensidade no extremo sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul. Já houve registros de fortes chuvas desde esta última quinta-feira. Hoje, uma frente fria avança lentamente pelo litoral da região e esse sistema não consegue alcançar o interior do Brasil por causa de uma condição de bloqueio atmosférico que até o início da próxima semana vai manter as chuvas mais concentradas, especialmente entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Por enquanto, o solo está bastante encharcado, principalmente aqui entre o interior da região sul, áreas produtoras de São Paulo, sul de Minas Gerais e partes de Mato Grosso do Sul. Enquanto isso, a umidade do solo vem diminuindo aqui entre Mato Grosso, Goiás e interior mineiro por conta da intensificação do tempo seco. Agora, nesses próximos 5 dias, a expectativa é de tempo bastante seco aqui sobre as áreas produtoras do Sudeste e do interior do Centro-Oeste. A chuva mais intensa vai ficar concentrada ainda entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde o volume de água pode variar de 70 até mais de 100 milímetros no decorrer desses próximos 5 dias. Vai chover também de forma mais generalizada sobre o Paraná, só que é uma chuva de baixo volume acumulado. Ainda assim, é suficiente para manter os bons níveis de umidade no solo para o desenvolvimento das lavouras de milho segunda safra. Sobre o estado de Mato Grosso do Sul e também oeste mato-grossense, tem previsão para alguns episódios de chuva, só que serão pancadas também bem isoladas, alternadas com períodos mais longos de tempo seco e o volume de água será baixo. No decorrer do segundo período, entre os dias 31 de maio e 5 de junho, a chuva se torna mais abrangente sobre o centro-sul do Brasil, deve atingir boa parte das áreas produtoras de milho segunda safra. No entanto, o volume de água, de uma forma geral, será baixo. Ainda assim, deve beneficiar algumas lavouras. Entre o norte mato-grossense, norte de Goiás e de Minas Gerais, a previsão é de tempo mais seco nesses próximos períodos. Entre os dias 5 e 10 de junho, o tempo seco se intensifica mais aqui sobre o interior do Brasil e a chuva volta com um pouco mais de intensidade para o interior da região sul. Algumas áreas devem receber mais de 30 milímetros em 5 dias. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E no próximo bloco a gente continua falando sobre clima, porque a gente vai ver que a umidade elevada no sul do Brasil atrasa o plantio do trigo no estado gaúcho. E falando de trigo, vai ver também que os estoques globais devem seguir subindo na próxima temporada. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos em instantes.
A Agricultura BR destaca agora a movimentação com os preços no milho no mercado brasileiro, mercado físico nacional. E considerando os principais estados produtores, os 8 principais deles, nos últimos 15 dias, há um recuo para o preço do milho na ordem de 0,22%. Confira conosco então como é que vem os preços do milho, aqui trazendo os preços nacionais para esses 15 dias de milho aqui no Brasil. O recuo é de 0,22% para esse intervalo considerado, mostrando que no dia 11 de maio, os valores eram de R$ 22,77. No dia 1º de maio, deixa eu entender aqui o que o pessoal fez, trazendo aqui o final do último mês, nós tínhamos esse valor. Já no dia 23 de maio, R$ 23,05. No dia 24, R$ 22,83 pela saca de 60 quilos do milho. E no dia 25, R$ 22,72. Entre o dia 11 e o dia 25, você vê que tem um ligeiro recuo de 5 centavos. Então, praticamente há estabilidade para os valores negociados com a saca do milho no Brasil. A gente destaca agora os negócios no estado de Minas Gerais, no acumulado desses últimos 15 dias, registrou um recuo de mais de 2% nos valores. Vamos acompanhar na tela agora, valor médio pago pela saca de 60 quilos do milho. A gente tem na tela o indicador do Milho Brasil. A gente pede para a produção trazer o de Minas Gerais. Milho Brasil a gente mostrou há pouco que teve um recuo de 0,22%, saindo do valor de R$ 21,50 no dia 11 de maio até R$ 21,00 na data atual, portanto, valores em leve recuo para o cereal no Brasil. Daqui a pouco você tem os destaques em relação ao mercado físico, mas vamos conferir agora como é que vem se comportando o mercado futuro brasileiro. Aqui no país, o mercado futuro tem tido movimentação, principalmente para a posição na qual é precificada, negociada a segunda safra brasileira, posição de setembro. Vamos ver como é que vem o mercado futuro agora. Bolsa de São Paulo em destaque no Agricultura BR. Você observa aqui que tem 1.960 contratos negociados para essa posição, a R$ 26,80 a saca de 60 quilos. A queda é de 0,59%. Há negócios também para novembro e janeiro, entretanto, eles não chegam a trazer fluência no mercado. A gente fala agora a respeito do trigo e eu falo em relação ao clima. Isso porque a umidade do solo está muito elevada no estado do Rio Grande do Sul. Isso tem trazido impactos negativos nas atividades de plantio e pré-plantio das culturas de inverno. O trigo é a que mais tem sentido, mas outras como aveia e canola também. De acordo com a Emater Gaúcha, a situação é complicada, em especial para o trigo. O plantio está atrasado na comparação com os anos anteriores. Veja comigo na sua tela a situação para o andamento da safra de trigo no Rio Grande do Sul. O plantio até a data 25 de maio alcançou 3% da área total prevista, que é de 727.700 hectares. A média para o estado, nesta época do ano, é de ter um plantio de 4%. Portanto, o trabalho está atrasado. Devido à baixa luminosidade no Rio Grande do Sul, as áreas implantadas têm expressado sintomas de clorose, que é pouca fotossíntese. Depois do trigo, a cultura que é mais cultivada na safra de inverno no estado gaúcho é a aveia. A aveia amplia bastante a área de plantio, inclusive nesta safra, áreas que antes eram destinadas ao trigo e que foram deixadas de lado. A aveia, esta sim, tem o plantio andando de forma mais normalizada. Acompanhe comigo a situação, então, para o plantio da aveia branca no estado gaúcho. São esperados 230.600 hectares. O plantio tem avançado de maneira satisfatória e as lavouras apresentam boa emergência e também uma formação inicial considerada positiva. Para a gente encerrar essa situação sobre as culturas de inverno no estado gaúcho, você acompanha agora como está a situação da cultura da canola. As lavouras estão em germinação e também têm apresentado um bom desenvolvimento. Vamos aos números então da canola para o estado gaúcho, de acordo com a Emater. A área de cultivo deve alcançar 52.400 hectares. O plantio tem avançado de maneira positiva e as lavouras apresentado um bom padrão. Nessa safra, portanto, o Rio Grande do Sul amplia a área de cultivo de outras culturas de inverno que perderam espaço para o trigo.
Produção está me avisando aqui que a gente segue falando sobre trigo. Vamos lá então trazer em destaque o mercado do cereal. Bom, os preços pagos pela tonelada do trigo, tanto no Rio Grande do Sul quanto no estado do Paraná, que são os maiores produtores da cultura aqui no Brasil, estão baixos à medida de, às vezes, nem cobrir o custo de produção. E é justamente este motivo que fez muitos triticultores do país desistirem de semear o trigo nessa safra. Alto custo de produção, baixo valor remuneratório, isso, portanto, trouxe esse impacto na área plantada. Vamos acompanhar, então, um destes fatores, que é o preço. A gente começa pelo Rio Grande do Sul. O valor da tonelada do trigo tipo brando fechou esta última quinta-feira no estado, negociada a R$ 542,94. Foi um recuo no dia de 0,25%, mas o estado gaúcho tem tido um bom mês de maio para o cereal. No acumulado do mês já há uma alta de 5%. A gente pede para a produção já mudar a tela para o estado do Paraná. Oscilação de forma diferente acontecendo por lá, isso porque cada mercado local opera conforme a sua oferta e demanda. Nesta última quinta-feira também foi registrada uma baixa para o valor da tonelada do trigo no Paraná. Essa cotação que você vê em tela é do trigo tipo pão ou melhorador. A quinta fechou com valor a R$ 610,21, bem próximo ao fechamento do mês de abril, leve alta de 0,14%. Os produtores do sul do Brasil avançam com as culturas de inverno com o processo de plantio. Entretanto, há uma expectativa de chuvas mais intensas nos próximos dias, o que pode trazer alguns prejuízos. Para saber como que essa chuva deve impactar o sul do país, a Nadiara Pereira fez um estudo que mostra agora como é que essas chuvas vão chegar e quando que elas chegam. As chuvas frequentes e volumosas que têm atingido o sul do Brasil têm garantido altos níveis de umidade no solo. Em boa parte do interior da região, o nível de umidade no solo chega a 100%. Isso beneficia o plantio e também a germinação dos grãos, especialmente de trigo e das demais culturas de inverno. No entanto, nesses últimos dias, vem chovendo de forma muito intensa no Rio Grande do Sul. E agora, o excesso de chuva acaba paralisando as atividades no campo, especialmente até o início da próxima semana. As condições para plantio do trigo ficam muito ruins, porque a previsão de volumes de água acima de 70 milímetros aqui na metade norte do Rio Grande do Sul e algumas cidades podem registrar até 130 milímetros. Sobre Santa Catarina também chove forte, já no Paraná a previsão é de uma chuva mais isolada com menor volume acumulado. Então no Paraná a tendência é que os períodos de melhoria favoreçam o plantio do trigo, então ele deve avançar mais rápido neste estado. No decorrer do segundo período, entre os dias 31 de maio e 5 de junho, a expectativa é de chuva abrangente sobre o sul do Brasil, mas o maior volume fica concentrado apenas aqui na faixa leste, especialmente de Santa Catarina. Nas demais regiões, a chuva será bem isolada, alternada com períodos maiores de tempo seco. Então, neste período, o plantio das culturas de inverno deve avançar bem no sul do Brasil. Agora, no terceiro período, do dia 5 ao dia 10 de junho, a chuva volta a se intensificar um pouco. Entre o norte, gaúcho, sul paranaense, pode chover de 30 a 50 milímetros em 5 dias. Então, a tendência, pelo menos agora, para esse início de safra de inverno, é de tempo bastante úmido. E, por enquanto, os modelos meteorológicos vêm indicando uma estação mais úmida do que o normal para o sul do Brasil. Então, teremos, sim, bastante umidade para o desenvolvimento das culturas, mas, em alguns momentos, o excesso de chuva pode trazer também transtornos para os produtores. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Mercado global do trigo que deve seguir mantendo uma linha de pressão negativa sobre os preços. Se acompanharmos as expectativas em relação aos estoques de trigo, eles sobem, mesmo com uma estimativa de redução na produção, o que mostra uma situação bastante difícil para quem produz trigo, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo. A situação deve ser realmente de pressões negativas. Vamos saber como é que vem, então, mostrando os números do Departamento de Agricultura norte-americano até a próxima temporada, até a próxima estimativa. Observe que a produção global de trigo ele vem com esse andamento. Na 15/16, a produção foi de 737 milhões de toneladas de trigo. Na 16/17, a produção global sobe para 753 milhões de toneladas. Já 17/18 recua para os mesmos níveis da 15/16, 737 milhões 830 mil toneladas de trigo.
cai, ao mesmo passo que tem uma redução na expectativa de produção, também caem as expectativas de exportação de trigo. Observe aqui os dados em relação às exportações. Na 15/16 foram exportados 172.850.000 toneladas, na 16/17 179.740.000 toneladas de trigo e a 17/18 deve ter uma redução frente a 16/17. Por enquanto, primeira estimativa mostra 178.350.000 toneladas do cereal a ser exportado. Então, cai a exportação e vai subir os estoques de trigo. A estimativa de estoque ela tem elevação na primeira estimativa do Departamento Americano. Observe que esses estoques eles vêm subindo temporada a temporada, independente da produção. Observe que na 15/16 os estoques eram de 242.420.000 toneladas. Na 16/17, 255.350.000 toneladas em estoque. 17/18 deve ter nova alta para 258.290.000 toneladas de trigo estocadas em todo o mundo com o cereal. O trigo vem passando por uma situação já há alguns anos de uma pressão negativa forte. Há alguns anos nós tínhamos as negociações lá próxima a $8 por bushel e isso vem caindo. Hoje o trigo vai sendo negociado entre $4 e $5, na verdade mais na casa de $4 já tem alguns anos. Vamos saber como é que vem então esse mercado na Bolsa de Chicago. Chicago que vai mostrando hoje uma alta forte para o cereal, o trigo que vai acompanhando hoje o movimento com o milho, como tem uma recuperação para o petróleo, o milho sobe e ajuda a puxar o trigo para cima. Posição de julho vem com alta de 1,33% a $4,36 o bushel. Setembro, $4,49 o bushel com alta de 1,18%. Dezembro, com negócios a $4,71 por bushel, alta de 1,01%. Vamos rapidamente agora dar uma olhada no mercado futuro do milho. A gente acompanha como que o milho vem negociado na Bolsa de Chicago neste momento e ele vem com alta, assim como vem o trigo hoje. Milho sobe mais de 1%, com os negócios para julho a $3,74 por bushel. A posição de setembro vem a $3,81 mais 50, alta de 1,19, agora 25%. E o milho para dezembro também subindo próximo a isso, com $3,92 mais 25 por bushel, milho recuperando bem posições nesta sexta-feira lá em Chicago. E você vai ver ainda nesta edição aqui com a gente como está o andamento da moagem da cana-de-açúcar na região centro-sul do Brasil. Você vai ver também que o ministro Blairo Maggi falou com a nossa equipe de reportagem que sempre esteve preocupado com o cenário de concentração da JBS. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já. Estamos de volta para destacar agora o evento A Força do Campo, que aconteceu nesta última quinta-feira em Cuiabá, capital do Mato Grosso. Na ocasião, nossa equipe conversou com o vice-governador e secretário do Meio Ambiente do Estado sobre sustentabilidade na agricultura, mas também sobre a repercussão da delação da JBS para o Estado mato-grossense. A entrevista é de Rafaela Fávaro. Estamos em Cuiabá no evento A Força do Campo, que discute, entre outras questões, também a sustentabilidade no campo. Aqui conosco quem vai dar entrevista agora é o vice-governador e também secretário de Meio Ambiente, Carlos Fávaro. O senhor na apresentação falou sobre os objetivos da SEMA e quais serão os principais desafios a partir de agora. Um deles é tirar a burocratização desse sistema? Sem sombra de dúvida, nós temos que redimensionar o licenciamento ambiental no estado de Mato Grosso. Nós precisamos modernizar, abrir a porta da legalidade. Nós temos que ser mais objetivos e o estado pode fazer isso, informatizando, criando processos digitais, sistemas mais eficientes, aproveitando estudos feitos por outros empreendedores em casos semelhantes, para que não possa custar menos,
né, e os dinheiros gastos, que é muito caro hoje licenciar, sejam revertidos nos empreendimentos. É um desafio gigante manter a sustentabilidade e a importância da sustentabilidade, mas também da produção e manter esse gigante prosperando para o Brasil. Bom, aqui no estado de Mato Grosso, o CAR já foi muito bem implantado, tem várias legislações já funcionando. O Código Florestal completa agora nessa semana 5 anos de aprovação. Toda essa legislação que o agricultor brasileiro atende, não deveria ser um pouco mais valorizada? Qual que é a função do Estado em trazer mais valor agregado para o produto que é feito aqui em relação ao produto de fora? Olha, primeiro então nós vamos, nesses 5 anos do Código Florestal, nós estamos com um sistema robusto, parrudo, desenvolvido aqui no estado de Mato Grosso. Estamos retomando a gestão do cadastro ambiental rural para o nosso estado, uma decisão estratégica importante. A aprovação da lei se deu esta semana na Assembleia Legislativa, vem para a sanção do governador Pedro Tax. E nós vamos então, a partir da semana que vem, abrir um sistema com gerenciamento local do estado de Mato Grosso, sendo mais eficiente, não precarizando o meio ambiente, fazendo um verdadeiro diagnóstico das propriedades, e com isso nós vamos poder, na validação do CAR, acontecendo de forma mais eficiente, mais rápida, quantificar os nossos ativos e aí dar oportunidade para que o mercado valorize isso, os produtos mato-grossenses. O senhor, como produtor rural e agora também secretário de Meio Ambiente, como vê essa questão da sustentabilidade hoje, a diminuição do desmatamento? O que os produtores estão fazendo para melhorar a questão da sustentabilidade? Olha, o produtor mato-grossense é muito consciente com relação a isso. Nós somos um gigante na produção de soja, milho, algodão, girassol, o maior rebanho bovino, mas nós somos um gigante em preservação. Nós temos 60% do nosso território completamente intacto e deve permanecer dessa forma, porque nós temos ativos importantes, né? Gente vocacionada para produzir tudo isso, equipamentos de série mundial, pesquisa aplicada, são grandes ativos para a produção, mas nenhum ativo é mais importante que clima. Ninguém conseguiria produzir tanto se estivesse no deserto, se não tivesse chuva, se não tivesse clima. E por isso a importância de conviver harmonicamente, e é possível, está demonstrado isso aqui no estado de Mato Grosso, produção, gigante em produção, com gigante em preservação. Mudando um pouquinho de assunto, teve uma reunião aqui no estado de Mato Grosso entre a Acrimate, produtores e o governo para discutir essa questão da delação da JBS e os impactos que isso pode ter no mercado de carne, principalmente Mato Grosso, o maior produtor de carne bovina do país. O que foi discutido nessa reunião? Olha, primeiro a importância da pecuária no estado de Mato Grosso. Como você bem disse, a pecuária mato-grossense é a maior pecuária do Brasil, 30 milhões de cabeças de gado. E até por ser a maior produção, a empresa JBS estrategicamente veio aqui e quase criou uma hegemonia do mercado mato-grossense. Ela tem hoje 48% do abate no estado de Mato Grosso. E o estado de Mato Grosso não pode ficar refém a uma terceira crise em 6 meses. A pecuária mato-grossense não pode ficar vulnerável a esse ponto. Teve o problema da carne fraca, que é um problema de corrupção, e estava se misturando o assunto quanto à qualidade da carne. Foi muito bem tocado pelo estado de Mato Grosso e principalmente pelo ministro Blairo Maggi, mostrando a força e a qualidade da carne mato-grossense. Depois veio a delação premiada da empresa JBS, que abalou os mercados, e ela também saiu muito abalada por isso. 45% do seu capital derreteu em bolsa nos últimos dias. As notas de crédito dela também diminuíram, colocando em risco a sanidade dessa empresa. Não quero aqui fazer nenhum prognóstico negativo, mas não podemos deixar metade do mercado mato-grossense refém de uma só empresa. Por isso o Estado emergencialmente tem que tomar medidas, né, que sejam nesse momento talvez, e é muito importante que sejam feitas, a redução da alíquota para a saída do boi em pé do estado de Mato Grosso de 7 para 2,5%, equiparando com a alíquota interna da carne, 2,5% equiparado, para que emergencialmente podemos ter competitividade, os nossos pecuaristas possam abater em plantas frigoríficas de outras companhias do estado de Goiás, do estado de São Paulo, para que consiga ter estabilidade financeira, não correndo um risco de uma terceira crise e num futuro muito próximo, a atrair outras empresas para abrirem plantas aqui, e mostrar o potencial desse mercado, tirar essa hegemonia de uma só empresa, para que nós possamos de novo voltar a alíquota ao status anterior, fortalecer a indústria aqui, gerar empregos e verticalizar o maior produtor de carne brasileiro, que é o estado de Mato Grosso. E durante o evento Força do Campo, em Cuiabá, nesta última quinta-feira, Blairo Maggi esteve presente, inclusive falou com a equipe do Canal do Boi a respeito do Plano Safra, mas comentou também um assunto muito importante. Blairo Maggi se diz extremamente preocupado com a situação da JBS no Brasil e disse que nunca aprovou, que sempre foi um crítico em relação às ações do BNDES que permitiram a concentração de mercado no Brasil via financiamento
com recursos públicos. Bom, você já sabe que estou falando do quadro Agroações, mais uma vez a JBS é o destaque desse quadro e agora por conta do ministro que nesta última quinta-feira comentou essas questões ligadas à JBS, principalmente em relação a ele dizer, abre aspas, não sei como será o futuro desta empresa no país. Ele disse também que a relação com o BNDES, com o governo, permitiu que ela tivesse essa ação que foi citada pelo Carlos Fávaro de concentração no estado do Mato Grosso, concentração no estado do Mato Grosso do Sul, e vamos dizer que ela tem a maior fatia do mercado nos principais estados produtores de pecuária do país. Agora, por que esse assunto está entrando no quadro Agroações desta sexta-feira? É porque nesta sexta-feira nós tivemos uma forte recuperação para as ações da JBS. Depois de rasar fundo durante essa semana, chegar o valor das ações a pouco mais de R$ 5,00 por ação, os valores subiram nesta última sexta-feira quase 23%. Isso ocorre por conta de uma disposição e de muitos boatos no mercado de que JBS ou a JF estaria disposta a vender boa parte das empresas e indústrias que ela tem controle, como a Alpargatas, como também a Vigor, entre outras empresas, como a Eldorado Celulose e também o Banco Original, para dar manutenção às operações da JBS aqui no Brasil. Essa era o rumor de mercado que rodava nesta última quinta-feira e isso deu uma permissividade para que subisse tão fortemente assim as ações da JBS, que subiam durante o dia de ontem, em torno de 7%, o que é uma coisa normal para uma ação que perdeu tanto. Entretanto, ela disparou, chegou a quase 23% no fechamento. Vamos ver esse movimento aqui. Nós trazemos aqui a movimentação para as ações da JBS, essas ações aqui desde o dia 10 de maio, quando o valor dela era de R$ 11,45, no dia 19, já sob o efeito das delações que se tornaram públicas, R$ 8,71 por ação. No dia 22, nessa semana, chegou ao valor mais baixo, R$ 5,98. No dia 24, fechou a R$ 6,70 e nesta quinta-feira, 25, R$ 8,21. Entre o dia 24 e o dia 25, 22,79% de alta para o valor das ações da JBS, muito fundada por rumores de mercado, mais uma vez, que a JIF daria toda a sua situação, seus esforços para manter a operação JBS no Brasil e venderia outras empresas ligadas ou controladas pelo grupo. Vamos saber agora como é que vem as ações da JBS ao vivo na Bolsa de São Paulo. É o que você acompanha comigo. Trazemos aqui agora a queda para as ações da JBS, depois de uma alta tão forte em um único dia. Tem gente que colocou à venda essas ações. JBS S3, negociada a R$ 7,96, queda de 3,04% neste momento. Vamos agora às informações do mercado do café aqui no Brasil. A gente começa destacando a variedade Conilon, esta que já tem um bom volume do grão colhido disponível no mercado. Ainda assim, de acordo com o CPEA, não tem muito negócio acontecendo não. Isso porque os cafeicultores consideram que o valor pago hoje em dia pela saca não está remunerando bem, por isso seguram a sua produção à espera de valores maiores. Quem está fazendo isso está se dando bem porque o valor do café Conilon vem subindo sim no Brasil. Hoje em dia ele já se encontra no patamar mais alto de quase um mês. Vamos acompanhar os valores então, tomando como base o mercado do Espírito Santo. O valor nesta última quinta-feira, 25 de maio, ficou em R$ 413,79. Foi uma alta de mais de 0,5% no dia, ajudando a somar a alta no acumulado de maio, que agora chega a 5,80% de valorização. Por aqui os destaques vêm para o café Robusta, negociado na Bolsa de Londres. Você acompanha comigo como é que vem as posições para o café Robusta, hoje com uma alta mais intensa, uma alta mais forte, negócios a partir da posição do mês de julho. Julho vem com alta de 3,36% a $1.999 a tonelada, hoje chegou a retomar o piso de $2.000. Setembro, alta de 3,02%, $2.009 por tonelada.
e novembro a 2.004 dólares por tonelada, com alta de 2,71%. Café Robusta, com alta forte em Londres. Destaque agora para a variedade arábica. A gente começa trazendo informações sobre o Brasil. De acordo com o CPEA, não tem tido muita movimentação no mercado de arábica no país também, assim como no de Conilon. A safra de café arábica, ela começa a ganhar força nas atividades de colheita por agora no fim do mês de maio e início do mês de junho. Por isso também não há muito volume para ser negociado no mercado. Esta última quinta-feira, o mercado registrou uma alta na comparação com o dia anterior. Foi a primeira alta depois de 4 dias de baixa. Vamos aos números então. Acompanhe comigo na sua tela a cotação tomando como base o mercado de São Paulo e a saca de 60 quilos do grão tipo 6, classificação bebida dura para melhor. Essa última quinta, portanto, fechou com valores a R$ 456,99. A alta no dia foi de quase 1%, mas ainda assim, no acumulado do mês de maio, o mercado vem oscilando bastante e agora, ainda assim, registra queda em relação ao mês de abril. Negócios agora para o café arábica negociado em Nova York. Vamos saber como é que vem os valores de referência do mercado futuro. Alta mais forte nesta sexta-feira. Recuperação, representa uma recuperação aqui para o mercado brasileiro. Posição de julho vem com alta de 1,97% a $1,31 por libra-peso. Setembro, $1,34 a libra-peso, alta de 1,97%. E dezembro, $1,37 a libra-peso, alta também expressiva, 1,88% de elevação neste momento para o café arábica negociado em Nova York. Nós vamos para mais um rápido intervalo, é rápido mesmo, já já a gente volta. Você vai ver ainda hoje com a gente, nesta edição, informações sobre a safra de citricultura do Estado Gaúcho, que teve início oficial na quarta-feira dessa semana. E atenção, os pecuaristas do Brasil, quem está na raça Senepol, quem pretende entrar. Juliana, continuamos com uma semana muito especial, Semana do Senepol. Daqui a pouco nós vamos saber, direto lá de Barretos, a oferta da noite de hoje aqui pelo Canal do Boi. Nós vamos para o intervalo comercial e já já voltamos com essas e outras informações. Essa é uma semana muito especial para a pecuária brasileira. Isso porque estamos tendo grandes eventos relacionados à raça Senepol e à marca 3G. Hoje nós temos um leilão que o nome já resume um pouco de qual será a oferta. Leilão Estrelas do Senepol 3G, e é sobre este assunto que eu vou conversar com a Rosa Cabral, ela que está em Barretos, no estado de São Paulo. Rosa Cabral hoje está no ambiente de leilão, já estou vendo aí que o pessoal está preparado, passou a cinegrafista ali atrás. Rosa Cabral, mais um dia de evento, mais um dia de leilão. Eu gostaria que você trouxesse essas informações, um resumo do que já aconteceu essa semana e o que nós teremos na noite de hoje. Boa tarde, Rosa. Boa tarde, Fabiano, e a todos os nossos telespectadores que acompanham a nossa programação por esse Brasil afora. Bom, esse resumo aí que você está me falando, me perguntando, nós começamos aqui na segunda-feira de olho na fazenda, mostrando o que o Senepol 3G tem feito de melhor, né, abrindo as porteiras para o Brasil com a sua seleção de genética diferenciada. Mas, para comentar um pouquinho sobre isso, eu estou com um convidado que é o Neto Garcia, claro, o dono da casa, e aí nós temos uma surpresa para você daqui a pouquinho, tá? Amigo telespectador, e você, Fabiano. Bom, boa tarde, estamos mais uma vez, né? Todo mundo cansado, mas assim, trabalhando bastante, né, Neto? Agora não é hora de cansar, agora é hora de trabalhar, Rosa. Estamos aqui incansavelmente divulgando e falando e recebendo todo mundo aqui com o maior prazer e mostrando um pouquinho mais do nosso trabalho, o nosso dia a dia, o que nós corremos o ano todo atrás para conseguir produzir, para conseguir levar
seja na agricultura, seja na pecuária, nós estamos no dia a dia batalhando. Alguns dias a gente se veste um pouco mais com a roupa de gala, recebe uns amigos em casa, até para mostrar um pouco do nosso trabalho, e é um prazer ter vocês aqui do SBA junto mostrando isso com a gente, Rosa. Bom, e aí só para concluir aquela pergunta, Fabiano, nós tivemos leilão de touro que foi um sucesso, nós tivemos leilão de embriões que foi um sucesso, né? E hoje mais um grande evento. Exatamente, 2 dias com sucesso total, e agora nós vamos para o último dia do Cenepol, que são as beldades, eu chamo das estrelas do Cenepol, estarão na pista aqui hoje. Fêmeas avaliadas, selecionadas criteriosamente por 4 grandes centros de performance do país, e aí nós pegamos o que nós pusemos de melhor de cada um dos centros e está aqui nessa pista, dentre ele doadoras consagradas, doadoras que vêm 50% à venda, realmente produtos que vão para o mercado de uma forma assim, com uma avaliação e uma chancela de realmente ser produtora, de realmente ser uma doadora, e para aumentar essa raça que mais cresce, e a gente precisa crescer muito mais ainda com ela, Rosa. Bom, e aí para mostrar o resultado de tudo isso, né, vamos chamar aqui o Eudali, que está nos acompanhando, Neto, vamos mostrar para o pessoal de casa então essa surpresa que nós falamos no comecinho, que eu vou deixar aqui, com licença, vamos entrando aqui, olha o que nós temos para mostrar. Aqui está o resultado, né, Neto, de toda essa seleção que vocês vêm fazendo e mostrando aqui para os amigos e para os clientes. Exatamente. Esse aqui foi uma palestra diferente que nós bolamos para hoje, que realmente é a carne, mostrar o produto final que o Cenepol produz, que é o cruzamento Nelore-Cenepol, produzido lá no Goiás, produzido de uma forma a campo e terminado em 50 dias em confinamento, e onde nós abatemos esses animais e trouxemos a carne, trouxemos o chefe hoje para fazer a carne aqui ao vivo, os cortes de carne, a carne gourmet, a carne especial, a carne premium que nós tanto falamos. Essa é a carne de Cenepol, cruzamento com Nelore. O chefe está aqui para apresentar os tipos de corte, e agora ela vai para a churrasqueira, e aí então nós vamos servir aqui para o pessoal provar um pouquinho dessa carne, e vamos passar um pouquinho na TV para dar aquela fominha no pessoal que está acompanhando aí diretamente pelas lentes do canal. Eu sinto muito informar vocês aí no estúdio, mas é assim que a gente está passando aqui bem, viu, gente? E aí, concluindo essa prosa aqui com o Neto, vamos reforçar o nosso convite para logo mais à noite pelas lentes do canal do Boi. Exatamente, fica o convite para quem quer produzir essa carne, para quem quer produzir Cenepol, as fêmeas, as formas, as produtoras vão estar hoje à noite a partir das 20 horas pelo canal do Boi, estrelas do Cenepol 3G convidados. O que nós temos melhor de genética Cenepol é aqui na 3G. Certo, Neto. Por enquanto, obrigado, boa sorte. E assim a gente encerra a nossa participação, por enquanto, aqui direto de Barretos, da Fazenda Santa Inês, da família Garcia, direto para o Brasil. Fabiano, é com você. Tá certo, Rosa Cabral, agradeço, Neto, sucesso para ele, bom trabalho para você ainda. Hoje, então, Estrelas do Cenepol 3G, esse grupo que tem um trabalho tão importante em integração, em conseguir soluções para ter sustentabilidade na produção agropecuária, trazendo uma semana muito especial para a pecuária brasileira, que traz na noite de hoje, mais uma vez, essas fêmeas que são um grande prêmio para quem participar do leilão a partir das 20 horas aqui pelo canal do Boi. E aconteceu nesta última quarta-feira, no município gaúcho de Montenegro, a abertura oficial da safra de citros do Rio Grande do Sul. O município anfitrião fica localizado no Vale do Caí, que é a principal região produtora de citros do estado gaúcho, que corresponde a 40% de toda a produção deste estado. De acordo com dados da Emater Gaúcha, a região do Vale do Caí deve produzir nesta safra 162 mil toneladas de cítricos, entre eles bergamota, que é uma fruta similar à pocã, à tangerina, com uma produção esperada em 107 mil toneladas, safra de laranja estimada em 48 mil toneladas e a de limão em 7.500 toneladas. Os 60% restantes da produção de citros do estado gaúcho fica localizado em outras regiões do estado, em especial na fronteira oeste. Olha, os dados da Emater Gaúcha comprovam que a safra do estado vai ser muito positiva sim. De acordo com as informações, a safra deve
chegar a 433 mil toneladas de citros. A maior parte dela corresponde à safra de laranja, são 64% de todo esse volume que deve ser colhido. Bergamota e tangerina correspondem com 34% da produção cítrica do estado e a safra de limão com 2%. De acordo com a Emater, a colheita, que deve andar até o mês de novembro, indica que a produção será muito boa neste ano. Tudo leva a crer que a safra continuará sendo bastante positiva. As chuvas foram frequentes, foram regulares e bem distribuídas pelo estado, que garantiu boa qualidade e bom tamanho dos frutos. Um dos mais importantes instrumentos para a agricultura e também para o meio ambiente, completa 5 anos. Eu falo do Código Florestal Brasileiro e você vai acompanhar agora o que aconteceu neste período. Aprovado em 2012, o Código Florestal Brasileiro é um dos mais avançados do mundo e ajudou a regularizar o aproveitamento da terra no país. Novas regras ajudam a definir o que pode e o que não pode ser feito na exploração. O Código ajudou na preservação e recuperação de grandes reservas. Nesse seminário, deputados, pesquisadores e ambientalistas debateram os principais pontos do Código Florestal e falaram sobre os avanços para a produção. Nós chegamos à seguinte conclusão: o código veio para ficar, mas ele tem que ser constantemente modernizado. E foram apontados aqui algumas dificuldades como o financiamento da implementação de programas de recuperação ambiental, que vem agora logo depois do programa de cadastro ambiental rural. Aí você vai ter que recuperar áreas degradadas em áreas de APPs, por exemplo. Como é que vai financiar isso tudo? Nós chegamos aqui a uma discussão, e isso foi muito claro na fala dos palestrantes, do engessamento por decisões judiciais, criando-se jurisprudências antes mesmo, uma interpretação antes mesmo de implantarmos uma interpretação legislativa, antes de implantarmos o cadastro ambiental rural. Isso causa uma insegurança jurídica, aonde parece-me que em muitos produtores não conseguiram avançar. O setor brasileiro, até porque muitos passaram muitos anos fazendo um conflito enorme entre a produção e o meio ambiente. E não há como desassociar a produção do meio ambiente. O Código Florestal veio justamente para poder virar uma página desse debate ideológico e desnecessário para o país. Quem, de fato, mantém o meio ambiente preservado é o produtor, porque é dentro da sua propriedade que está o córrego, que está a nascente, que está a reserva florestal. No caso dos estados da Amazônia Legal, então é muito mais forte, né? Mato Grosso e outros, Pará e outros estados, você pode produzir em apenas 20% da sua propriedade e 80% tem que preservar. Agora precisa ter um Código Florestal que ele não seja atrapalhador. Tem uma legislação para o desenvolvimento econômico, para que seja economicamente viável e ecologicamente correto. Foi uma luta muito grande, porque é um tema muito polarizado, né, que conflagrou demais dentro do Congresso, dominou naquela época a mídia, porque falar de meio ambiente no Brasil, hoje você realmente mobiliza as pessoas, né? Então, houve todo esse embate que no final tivemos uma lei aprovada que não era a lei dos nossos sonhos, obviamente, era a lei do possível, que foi possível fazer dentro daquela conflagração de forças democráticas dentro do Congresso Nacional. A discussão sobre o Código Florestal na Câmara foi proposta pelos deputados Nilson Leitão, de Mato Grosso, e Sérgio Souza, do Paraná. Manuela Viana, para o SBA. A gente fala agora sobre o setor sucroalcooleiro do Brasil. O desempenho da safra de cana-de-açúcar da região centro-sul do país está mais lento neste ano na comparação com o mesmo período do ano passado. O ritmo de moagem está 26% inferior, comparando os 45 dias desta safra, que teve início no dia 1º de abril, comparando o mesmo período do ciclo passado. Essa situação de menos cana sendo processada impacta também negativamente na quantidade de açúcar e de etanol produzido pelo país. Dados divulgados pela única União da Indústria da Cana-de-Açúcar na manhã desta sexta-feira comprovam essa situação. Vamos aos números então. Os números
trazem como base o período do dia 1º de abril até o dia 15 de maio, portanto, os primeiros 45 dias da safra 17/18. Em relação à moagem de cana, veja o quanto cai na comparação com a safra passada. Enquanto nesse período do ano de 2016, a região centro-sul do Brasil processou 108.800.000 toneladas da matéria-prima, nesta temporada foram até o momento 80.200.000, portanto um ritmo de moagem 26% mais lento. Menos cana sendo moída, menos açúcar sendo produzido, enquanto no período do ano passado a região centro-sul fabricou 5.300.000 toneladas do adoçante. Neste ano, neste período, foram 3.900.000, queda também de 26%. A produção de etanol caiu 29,5%, com 4.400 bilhões de litros sendo produzidos nos primeiros 45 dias da safra passada para 3.100 bilhões litros, portanto, ritmo de moagem menor, impactando diretamente na menor quantidade de açúcar e de etanol sendo produzidos. Agora, em relação ao açúcar total recuperável, que é a sigla ATR, que representa a qualidade da cana, ou seja, a capacidade dela em fabricar açúcar ou etanol, isso também está pior. Veja comigo na sua tela que enquanto na safra 2016-2017, até este período do ano, o índice era de 119,89 quilos de teor de ATR por tonelada de cana processada. Nessa temporada 17-18, isso está menor, está em 116,53 quilos por tonelada. Dados, portanto, que mostram a situação atual da safra de cana-de-açúcar do Brasil, não tem dado indícios de que ela vai ser tão positiva, pelo menos quanto foi a do ciclo passado. Em relação à segunda metade do mês de maio, período em que estamos agora, a situação também não é favorável não. Choveu muito nesse período na região centro-sul do país, que também trouxe impactos negativos para a atividade de colheita da cana, diminuindo por sua vez a cana processada e, é claro, a produção dos seus derivados, açúcar e etanol. Em relação à produção de açúcar, a situação é bastante preocupante, isso porque pode atrasar os embarques do Brasil deste produto. Há uma fila de navios aguardando para receber esse açúcar para levar ao exterior e a produção está menor. De acordo com analistas do setor, a situação pode, portanto, atrasar o cronograma de vendas de açúcar do Brasil. Essa situação não estava sendo esperada, uma vez que essa época do ano é tempo de seca, portanto, de um volume mais abundante. Além de prejudicar essa situação dos embarques de açúcar do país, a chuva em excesso na região centro-sul do Brasil também impacta no etanol, menos etanol sendo vendido e isso, portanto, aumenta a concorrência. Para o mercado, essa é uma situação positiva, uma vez que atrasa a queda no preço do etanol que se viria daqui para frente. Vamos saber agora, então, com a Nadiara, da Somar Meteorologia, se o clima vai melhorar na região centro-sul do Brasil para permitir um melhor avanço das atividades da cana. O mês de maio vem registrando chuvas acima do que é normal para a época do ano sobre o centro-sul do Brasil. Especialmente no sudeste e no centro-oeste, já é normal as chuvas pararem nesta época do ano em grande parte dos estados. No sul, apesar da chuva ainda ser frequente, o volume de água tem sido muito expressivo. Então, boa parte destas regiões tem apresentado volumes acima do que é normal para o mês. E isso tem provocado transtornos para as atividades no campo. No sul do Brasil, para as atividades de plantio e também colheita, e principalmente no sudeste, algumas áreas do centro-oeste, a chuva em excesso tem atrapalhado o corte e a moagem da cana-de-açúcar. Agora, o índice de umidade no solo é bastante alto. A gente observa aqui entre o sul, São Paulo e partes de Mato Grosso do Sul, importantes áreas produtoras de cana-de-açúcar, o índice de umidade no solo chega até 100%. E agora, nos próximos dias, a tendência ainda é de chuva forte, mas mais concentrada sobre o extremo sul do Brasil. Principalmente aqui nas áreas produtoras do sudeste e algumas áreas do centro-oeste, neste período teremos condições melhores para o corte e a moagem da cana-de-açúcar, porque pelo menos para os próximos 5 dias, a previsão é de tempo mais seco e com elevação das temperaturas. Agora, aqui para Mato Grosso do Sul, Mato Grosso tem previsão para algumas pancadas de chuva, mas é uma chuva que não chega a impactar nas atividades no campo. No decorrer do segundo período, do dia 31 de maio ao dia 5 de junho, a chuva até avança aqui pelo centro-sul do país, mas será uma chuva bem menos intensa do que vem ocorrendo nesses últimos períodos. O volume de água deve variar de 5 a 15 milímetros em boa parte das áreas produtoras de São Paulo, do sul de Minas Gerais e de Mato Grosso do Sul,
também assim como no interior da região sul. Então é uma chuva que não deve paralisar por muito tempo as atividades de corte e moagem da cana. E no terceiro período a chuva volta a se intensificar um pouco mais no sul do Brasil, mas em boa parte das áreas produtoras do sudeste e do centro-oeste a previsão é de predomínio do tempo seco. Se chover, serão pancadas bem mais isoladas e com baixo acumulado. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E veja ainda nesta edição com a gente que a safra de soja do Brasil chega ao fim com o pior índice de ferrugem asiática das últimas 4 temporadas. Tem ainda também as últimas informações do mercado da soja nesta edição da Agricultura BR. Nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes. Estamos de volta. Atenção, estado do Paraná. A gente traz agora uma pergunta dentro do quadro Agricultura BR Responde. Quem participa hoje é Diego Oliveira, de Prudentópolis, no interior do estado do Paraná. Vamos ver o questionamento do Diego. Ele está participando do quadro Agricultura BR Responde e diz o seguinte: gostaria de saber se há risco de frente fria com geada na região de Prudentópolis, no Paraná. Tem muita gente preocupada, tem uma virada de tempo. E a Nadiara Pereira responde, então, se esse risco existe. Respondendo ao nosso telespectador, para esses próximos períodos, até há previsão para declínio da temperatura sobre o sul do Brasil, mas por enquanto é baixo o risco para a ocorrência de geadas. Nesta época do ano já é normal termos uma oscilação maior da temperatura, mas por enquanto o frio não está se mostrando tão extremo para os próximos períodos. Agora, para os próximos 5 dias, as temperaturas ficam mais amenas durante as madrugadas sobre o Paraná, inclusive na região de Prudentópolis, que fica aqui mais ao sul do estado. A mínima deve girar em torno de 13 graus nestas áreas e nas demais regiões temperaturas até mais elevadas. Agora, no decorrer do segundo período, aí sim a temperatura cai. Nos primeiros dias do mês de junho, a temperatura deve cair abaixo de 10 graus em boa parte do Paraná e na região aqui de Prudentópolis a mínima pode ficar por volta de 6 graus. Por enquanto, essa não é uma temperatura ainda que traz risco para geadas, mas a gente vai continuar monitorando essa onda de frio do início do mês de junho, porque é uma onda de frio que pode se intensificar um pouco mais e se a temperatura cair por volta de 3 graus, já gera um risco maior para a ocorrência de geadas. No terceiro período, a partir já do dia 5 do mês de junho até o dia 10, a expectativa é que as temperaturas voltem a se recuperar e a mínima mais baixa fica por volta de 10 graus, então diminui bastante o risco de geadas. Com o passar do inverno, é claro, o frio deve vir com mais intensidade e principalmente na segunda quinzena do mês de julho é que teremos aí a intensificação de ondas de frio. Pelo que tudo indica, os modelos meteorológicos vêm mostrando, as ondas mais intensas de frio devem vir na segunda quinzena do mês de julho e também no início do mês de agosto. E aí a gente vai continuar monitorando porque nesses períodos aumenta bastante o risco também para a ocorrência de geadas. Hoje eu encerro por aqui minha participação, um ótimo final de semana a todos. Eu volto na segunda-feira com mais previsão do tempo aqui no Agricultura BR. Obrigada, Nadiara, pelas informações. Bom fim de semana até segunda. E a você, Diego, que participou do quadro hoje, obrigada pela participação. Um abraço a todos aí de Prudentópolis. Este foi o quadro Agricultura BR Responde. Nesta última quinta-feira, a Associação dos Produtores de Soja e Milho do Mato Grosso do Sul lançaram um sistema de mapeamento que coloca até na palma da mão do produtor rural condições de saber como é que vêm as lavouras. Quem traz as informações é a repórter Miriam Valadares. Para a elaboração do levantamento detalhado dos custos de produção no cultivo de soja e milho de Mato Grosso do Sul, foram percorridos 14 municípios do estado, abrangendo 60% da área de produção de soja e 57% da área produtora de milho. Esse evento de hoje a gente mostra um projeto que começou lá em setembro do ano passado, em levantar de uma forma sistêmica, de uma forma consistente, todos os dados de custo de produção, a rentabilidade que o produtor efetivamente tem e trazer essa informação não só para o produtor,
Claro que para o produtor isso daí é uma informação fundamental para a gestão da sua propriedade, mas para toda a sociedade, para todos os agentes envolvidos com a produção, para podermos fazer ações efetivas de poder diminuir os impactos de uma possível queda na rentabilidade e aumentar e melhorar as possibilidades de rentabilidade do setor. Com base no levantamento, é possível observar que mesmo com os baixos preços da soja, o agricultor não vai amargar em prejuízos. Já em relação ao milho, o cenário não é nada animador. A safra 16-17 foi de desafio para a soja, está sendo desafio para o milho. Nós temos realmente uma mudança de patamar de preços, isso por N variáveis, e no caso da soja o produtor está empatando. O que ele está gastando para produzir está empatando com a receita que ele está oferindo por hectare, graças à boa produtividade dessa safra. Fez com que sobrasse para o produtor de 1, 3 a 5 sacas por hectare. Isso é uma margem bastante estreita, vai dificultar um pouco talvez os investimentos. Já no caso do milho, o cenário é complicado. Os custos dessa safra, a receita esperada para essa safra não estão cobrindo nem o desembolso do produtor, que é o custo operacional efetivo, ou seja, aquilo que sai do bolso do produtor. A produtividade, apesar de boa, não será suficiente para cobrir o atual patamar de preço. Durante o encontro para a apresentação do levantamento agrícola, a equipe lançou um aplicativo que se caracteriza como mais uma ferramenta de gestão da propriedade. E a ideia é que o produtor acesse esse aplicativo, insira as informações de custo da propriedade dele e faça um comparativo com os painéis levantados, dependendo da região, dependendo do município. O aplicativo desenvolvido pela AproSoja, em parceria com a Semagro e Embrapa Agropecuária Oeste, vai contribuir de forma significativa na tomada de decisões. Vai ajudar o produtor e vai ajudar todos aqueles que atuam no setor, na cadeia. Pegando o exemplo da pesquisa, quando você identifica regiões de baixa rentabilidade, mesmo que os índices de produtividade física sejam altas, é um alerta de que algo não está correndo adequadamente. Então a pesquisa deve tentar identificar os fatores que estejam comprometendo esse ajuste na produtividade. E com o fim de mais uma safra de soja no Brasil, os casos de ferrugem asiática registrados pelas lavouras do país foram contabilizados. A safra 16-17 do grão no Brasil teve o pior índice das últimas 4 temporadas. De acordo com o consórcio anti-ferrugem, que é uma parceria entre empresas públicas e privadas que trabalham no combate à doença da cultura aqui no Brasil, até o dia 28 de março deste ano, que foi a data em que houve a última ocorrência de ferrugem no país, foram contabilizados 415 casos da doença no Brasil, tomando como base todo o território nacional e as áreas produtoras de soja. Desde a safra 2012-2013 não se via um número grande assim no país. Aquela temporada encerrou com 490 casos. Veja os números na tela agora comigo, relembrando então como foi o desempenho do país no combate à ferrugem asiática nas últimas temporadas. Temporada 12-13 teve um total de casos de ferrugem asiática em 490. Temporada, aqui a segunda é 13-14, faço uma correção minha aqui para vocês, foram contabilizados 399 casos. Temporada 14-15, 365, temporada 15-16, 404 casos e a 16-17, na cor em vermelho, foram 415 casos. Desde a temporada 12-13, o índice de ferrugem vinha caindo e nas últimas 2 safras, portanto, esse volume voltou a subir. Esta safra, portanto, é a pior das últimas 4 temporadas. Os estados que lideraram a lista com maior volume de ocorrências foram estes na tela. Rio Grande do Sul apareceu em primeiro lugar com 115 casos da doença, Paraná em segundo com 87. A gente lembra que a região sul do Brasil é a mais úmida do país, por isso há uma maior proliferação da doença. Mato Grosso do Sul fechou a safra com 64 ocorrências de ferrugem, Tocantins com 41, Mato Grosso 34 casos e o estado da Bahia com 32 casos.
Destaque negativo aqui fica para o estado do Tocantins, que no ciclo passado teve só 4 registros. E o positivo fica para o estado de Goiás, que na safra passada ficou em 3º lugar com 76 casos e nesta safra caiu para apenas 17 casos, ficou em 7º lugar desta lista. A principal medida de controle da ferrugem asiática da soja no Brasil é a adoção do período de vazio sanitário, quando fica proibida a presença de planta viva da soja no campo, com o objetivo de reduzir a quantidade de esporos, para assim reduzir também a probabilidade de incidência da ferrugem após o período da entre-safra. O período de vazio sanitário da soja começa no Brasil no próximo dia 15 de junho. Atualmente, 11 estados mais o Distrito Federal adotam essa medida. Pode colocar na tela para o pessoal de casa ver a tabela que mostra qual é o cronograma do período de vazio sanitário da soja estabelecido por cada estado. Aí na tela a gente vê ali que são 5 os que têm início no dia 15 do mês de junho. O estado de Rondônia, Mato Grosso do Sul, São Paulo e também o estado do Paraná. Estes, portanto, entram no vazio sanitário da soja no próximo dia 15, daqui a pouco mais de 2 semanas. Mais informações sobre as ocorrências de ferrugem asiática da soja no Brasil e as técnicas de manejo e controle você acompanha pelo site do Consórcio Antiferrugem. O preço da soja no estado da Bahia apresenta recuperação nos últimos 15 dias, uma alta que passa de 1%. Vamos aos números então. Soja no estado da Bahia, valor da saca no dia 11 de maio era de R$ 58,75, valor mantido no dia 17. Já no dia 22 atingiu o seu valor mais elevado, R$ 60,25 por saca. No dia 24 recuava R$ 59,75 e mantém nesta sexta-feira, dia 26, R$ 59,75 por saca. O estado do Maranhão, outro que compõe a nova fronteira agrícola do país, o Mato Piba, este vem registrando perdas no acumulado dos últimos 15 dias para o valor pago pela saca da soja. Vamos acompanhar o mercado maranhense em destaque, então? Veja que no dia 11 de maio o valor médio era de R$ 59,25 a saca. Logo no dia 17 caía para a casa dos 58, fechando na data R$ 58,25. No dia 19, recuperava valores com a alta do dólar aqui no Brasil, motivada pela delação da JBS que envolvia o presidente Michel Temer. No dia 19, soja no Maranhão foi negociada a R$ 59,75. No dia 23, terça-feira desta semana, já caía para R$ 59,25 e agora, sexta, dia 26, já volta para casa dos R$ 58,00. Estando negociado na data atual a R$ 58,75. Com isso, o valor da soja no Maranhão, além desse sobe e desce que teve, apesar disso, registra baixa de 0,84%. A média nacional para o preço da soja, considerando os 10 principais estados produtores, tem uma ligeira alta no intervalo de 15 dias. É o que nós acompanhamos agora, considerando esses estados que têm a maior produção. No dia 11 de maio, o valor médio de R$ 61,67, recuou no dia 15 para R$ 59,65. No dia 19, atingiu o valor mais alto, R$ 62,47 por saca. Já no dia 23, recuava R$ 61,90. Novo recuo nesta sexta-feira do dia 26 para R$ 61,70, ainda assim apresenta ligeira alta, quase estável em relação aos valores praticados há 15 dias. Minutos finais do programa desta sexta-feira. A gente acompanha agora o mercado da soja na Bolsa de Chicago, que hoje mais cedo vinha operando com baixa. Lembrando que segunda-feira da semana que vem é feriado nos Estados Unidos e por lá eles terão, portanto, um final de semana prolongado, 3 dias de negócios
parados, mercado sem operação. Vamos acompanhar como que ele vem reagindo então às vésperas deste feriado prolongado. Soja segue movimento de baixa. Posição de julho, veja só, vem a $9,31 por bushel, em cotações bem menores do que ao longo desta semana. Hoje ela cai 0,90%. Agosto cai 0,84, vem cotada a $9,33 por bushel. Setembro, $9,31 mais 50, na cotação mínima do dia, caindo agora 0,77%. E os negócios para novembro, operando a $9,32 mais 75 por bushel, queda de 0,69%. Vai renovando a mínima, né? A soja em Chicago caindo forte mesmo no dia de hoje. Vamos ver como é que vem o dólar no Brasil agora. Dólar comercial em queda também, 0,73% de queda para o dólar comercial, a R$ 3,26. Assim vem a moeda norte-americana aqui no país. E esta edição fica por aqui. A você, muito obrigada pela sua companhia. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma excelente tarde e até mais.